se a gente for olhar o nosso lanche da tarde hoje aqui, né? Nós duas temos lanches da tarde que contém essa base. Porém, eles estão configurados, né, através de alimentos bastante diferentes e por escolhas pessoais nossas. Por exemplo, no meu lanche da tarde, se vocês observarem aqui, eu tenho uma crepioca recheada com queijo, né? Tem queijo aqui dentro. Eu tenho pinhão e eu tenho bergamota ou tangerina, né? Da forma como vocês preferirem falar. E aqui eu tenho um café, que é um café descafeinado, porque eu tô gestante e nesse momento eu tô optando por tomar o café descafeinado. Mas aqui eu tenho alimentos fontes de carboidrato, por exemplo, o pinhão. A bergamota também é um alimento fonte de carboidrato, mas ela contém um carboidrato que a gente chama de simples, por ser a frutose, né, fácil de digestão, mas ela contém vitaminas, minerais e fibras, assim como o pinhão também contém fibras associadas e um percentual considerável de proteína vegetal, mas ele é fonte de carboidrato. E aqui eu tenho uma crepioca, e essa crepioca, ela é uma mistura de farinha de tapioca com ovo e eu tenho queijo. Então eu tenho um pouco de alimento fonte de carboidrato, mas eu tenho alimento fonte de proteína também. E o meu corpo, ele precisa dessa mistura, né? Se a gente conseguisse, o ideal seria que a gente conseguisse ter um alimento fonte de cada um desses nutrientes em cada refeição, para que ele pudesse fazer a manutenção da nossa célula. A minha estrutura celular, ela depende muito do meu consumo de proteínas, seja a célula que for no meu corpo. Mas a função, a energia dessa célula, ela depende muito do meu consumo de alimento fonte de carboidrato, de lipídio. Mas para tudo isso acontecer, né? Para criar estrutura, manter estrutura, produzir energia em cada uma das células do meu corpo, eu preciso de vitaminas e minerais que vão agir nas vias metabólicas. E aí nós temos um conjunto perfeito de base aqui. É isso aí. Vou falar um pouquinho do meu lanche de forma bem breve, que é bem diferente do da Sheila. Não sei se dá pra ver aí, mas eu tenho aqui um bolzinho com iogurte natural, um scoop de whey, uma dose de whey em pó, mamão picadinho e uma granolinha por cima. Esse aqui é o meu lanche da tarde favorito. Eu como quase todo dia. Tento variar às vezes, porque a variedade é uma coisa bem importante em termos de nutrição, mas o que eu mudo sempre é a fruta. Hoje eu estou usando o mamão, que é o que eu tinha ali, né? Mas eu vario todos os dias, ou uma banana, eu boto maçã picada, melão, kiwi, morango, uva, enfim, a infinidade de frutas que a gente tem à disposição, né? Eu opto pelo whey porque, como a gente comentou antes, eu sou uma pessoa um pouquinho maior do que a Sheila, por exemplo. Hoje ela está gestante, mas o meu consumo de tanto proteína, carboidrato, lipídio, ele é um pouquinho maior do que, por exemplo, para a maioria das pessoas de estatura média, né? E o whey em pó, bem escolhido, observando a composição, observando lá os ingredientes que vêm atrás da embalagem para saber exatamente o que tem lá dentro, porque nem tudo é tão bom quanto parece, mas com a escolha de um bom whey, eu tenho um aporte de proteínas adequado, eu tenho o iogurte natural integral, não é desnatado, e aí ali eu já tenho um pouco de gordura também do próprio iogurte natural, dos lipídios, né? Tem o carboidrato da própria fruta, né? E as fibras da própria fruta, e a granola também, ela é uma granola bem limpa, digamos assim, sem açúcar, feita basicamente de aveia e outras sementes, assim. Eu gosto desse crocantinho, que dá uma sensação boa. Por quê? Porque o nosso comer, ele tem o aspecto sensorial, não é só o nutriente, né? Eu tenho que gostar do alimento que eu estou comendo, eu tenho que sentir prazer ao me alimentar. Isso é algo que eu gosto muito, tem todos os componentes que eu preciso, na quantidade que eu preciso, e me sacia por um longo tempo. E faz parte daquilo que a minha realidade permite, daquilo que eu gosto e daquilo que eu entendo como adequado. Isso para um lanche da tarde. Aqui vocês vão ver que talvez pareça bastante comida.
Por quê? Porque eu sou grandinha e porque a Sheila está gestando, né? Então, nem sempre é essa quantidade, a quantidade adequada, nem sempre são esses os alimentos adequados. Ela tem fonte de proteína de um jeito, eu tenho de outro, fonte de carboidrato de um jeito e eu de outro, mas o prato está completo. E aí, quando a gente fala nessa harmonização, nessa adequação, nesses componentes básicos de uma refeição, a gente precisa pensar que o ideal seria que todas as refeições tivessem esses componentes. E aí, quais são todas essas refeições? De forma geral, culturalmente, a gente tem em média 3 a 4 refeições por dia, na maioria dos casos. Café da manhã, almoço, um lanche no meio da tarde e o jantar. E isso de forma geral. Tem muita gente que não faz lanche da tarde, faz só 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Tem muita gente que faz lanche na manhã e ceia, acaba sendo de 5 a 6 refeições por dia, né? Não existe um certo e errado, não existe uma regra fixa, mas é muito importante observar o que está compondo essas refeições e adequar ao longo do dia para que ao final de um dia você tenha a quantidade adequada e os tipos adequados de nutrientes para o seu corpo. Isso como base, não estamos falando de lapidação. E aí a construção disso é importante. O café da manhã precisaria ter todos esses componentes. Inclusive o lanche da tarde é um bom exemplo do que poderia ser um café da manhã, né? Eu poderia comer isso aqui no café da manhã facilmente. Geralmente eu gosto de comer ovo de manhã e frutinhas. Porém, o iogurte com whey e frutas cabe muito bem no café da manhã. Uma crepioca com frutas, e agora na época de pinhão por aqui, né? Na verdade, para quem gosta, o pinhão tá em todas as refeições, né, Sheila? Isso poderia muito fácil ser um café da manhã, tanto o meu quanto o dela. A gente pode, inclusive, repetir, inverter café da manhã com lanche da tarde. Almoço e janta podem ser sempre muito parecidos, né, em termos de estrutura. Eu vou ter ali uma carne, uma fonte de carboidrato, uma raiz, um tubérculo, muitas vezes, ou um grão, né? Vou ter a salada à vontade, o mais variada possível ao longo da semana. Então, se a gente for pensar, a base é simples, né? Não é tão difícil. É muito simples. Se a gente precisa tratar uma doença, se a gente precisa alcançar um objetivo muito específico, se a gente quer usar toda a potência do nosso corpo, aí a gente vai precisar olhar no detalhe, a gente vai precisar organizar tudo direitinho. Mas se nesse momento da minha vida eu só quero nutrir basicamente o meu corpo, se a gente pensar, não é difícil. Pensa bem, 4 refeições no dia. Por que 4? Eu acho legal a estrutura de 4 no dia. Varia de pessoa para pessoa. Mas por que eu acho legal? Porque quando a gente fraciona os alimentos e as quantidades, é mais fácil de atingir lá no final a quantidade adequada sem precisar comer tanto. Porque quanto menos refeições eu faço, teoricamente, mais comida eu preciso comer naquela refeição para alcançar a necessidade diária. O que eu preciso em um dia. Então, se eu fraciono, faço mais refeições, melhor eu consigo distribuir isso. Não estou falando de comer a toda hora, né? Por quê? Porque o corpo tem um tempo de digestão, ele precisa processar toda essa refeição. Se daqui a 1 hora eu for comer de novo, aí eu vou começar a gerar desequilíbrio no meu corpo. Vou engordar, vou poder ter problemas, até mesmo com metabolismo de glicose, resistência à insulina, tudo isso vai mudando, além de muitas outras coisas. Mas se eu estruturo com o tempo, e aí eu gosto das 4 refeições também, a gente vai trocar ideia aqui com vocês, tá? Esse é o objetivo. Se eu tomo um café da manhã, por exemplo, às 8 horas, eu vou almoçar ao meio-dia, são 4 horas de processo digestivo, de absorção de nutrientes e de trânsito intestinal. Se eu almoço ao meio-dia, depois eu tomo um café às 4 da tarde, são mais 4 horas. E se eu janto às 8 da noite, mais ou menos, 7h30, 8 horas, são mais 4 horas. Ou seja, eu tenho intervalos onde o meu corpo consegue digerir todos esses alimentos, absorver tudo que ele precisa e se preparar para a próxima refeição. Para mim, faz sentido, é uma distribuição boa. E aí, eu organizo na minha cabeça assim, um café da manhã e um lanche da tarde, que são semelhantes, invertem, mudam de opções, mas que na minha cabeça é mais ou menos assim. Gosto de manhã de comer um pãozinho com ovo, uma frutinha, né? No lanche da tarde, geralmente o meu iogurte com frutas e proteína em pó.
almoço e janta são sempre muito semelhantes. Carne, um carboidrato e muita salada, né? Pensa bem, não é tão complicado, né? Não é não, só precisa dessa organização do dia a dia, né? Dentro da nossa rotina, e aí você está adequando, né? Você está fazendo a adequação. É importante também que a sua rotina, ela contribua para a sua saúde e qualidade de vida, né? A gente não pode pensar assim, eu vou adequar a minha alimentação, a minha rotina, sendo que na minha rotina eu só vou parar para comer 2 vezes no dia, né? Então, também tem que gerar esse equilíbrio. Mas, de acordo com a nossa rotina, com as nossas escolhas, com o período da vida em que nós estamos, né? Então, por exemplo, nesse período de gestante agora, diferente da Paty, hoje eu faço em média de 7 a 8 refeições por dia. Por quê? Eu fui adequando, né, isso ao meu ciclo de vida, onde eu vou gerar uma harmonia nessa alimentação e também onde eu precisei equilibrar principalmente quantidade em cada refeição. É muito importante que a gente tenha um pequeno, mínimo período de jejum entre as refeições, né? Um período aí de 2h30, 4 horas, né? Mais ou menos, de uma forma geral. É claro que na individualidade de cada um a gente tem que olhar isso com bastante detalhe, mas esse período de jejum ele é importante para que o nosso corpo se organize com aqueles nutrientes que ele recebeu, para que ele tenha o tempo de digestão, para que ele tenha o tempo de metabolização, para que ele tenha o tempo de gasto da energia que ficou armazenada, né? Porque se não existe essa organização, podem vir consequências, né? Como a Paty já mencionou anteriormente. Então, por exemplo, na minha rotina hoje, né? Nesse período de gestação, eu faço de 7 a 8 refeições ao dia, porém com uma quantidade reduzida em cada uma delas, né? E buscando sempre manter a qualidade em todas as refeições, porque eu preciso adequar ao meu momento de vida. Hoje meu estômago já não tem o mesmo espaço que ele tinha antes da gestação. Isso é temporário, depois que o bebê nascer volta, né? Ao que era o meu normal antes. Mas eu preciso respeitar esse espaço gástrico, esse tempo de digestão que está diferente, né? O funcionamento do meu intestino, até para eu não ficar tendo consequências em relação a isso e para que eu consiga no dia fazer a ingestão daquilo que o meu corpo, né, e o desenvolvimento do meu bebê pedem hoje. Então, essas adequações, elas são extremamente importantes e vêm de acordo com a nossa fase, nosso ciclo de vida, e elas vêm também, como a Paty mencionou anteriormente, de acordo com objetivos, sejam eles físicos, estéticos, muitas vezes relacionados a esportes, a práticas, relacionados a doenças, né, a situações específicas. Então, todas essas situações, elas podem, né, e elas precisam ser lapidadas e olhadas com individualidade e atenção, mas a base dessas pessoas, com essas situações e intenções, assim como pessoas que não têm essas situações e intenções, ela é a mesma de tudo que a gente veio falando até agora. E aí a gente tem um outro componente importante que fica bastante claro, por exemplo, na minha refeição aqui, na minha escolha, que é o componente cultural. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, e a bergamota e o pinhão são 2 alimentos muito presentes para mim culturalmente. Principalmente nessa época, né? Agora a gente está gravando esse vídeo no mês de junho, e é a época, né, onde a gente tem a disponibilidade de bergamota e de pinhão de uma forma abundante, que é diferente de outras épocas do ano. Então é uma época onde esses alimentos, eles fazem parte de todos os meus dias e de boa parte das minhas refeições. Então existe um componente cultural aqui também. Como a Paty falou antes do sensório, né, do sentir o alimento, também me traz outras lembranças, outras situações, me traz um estar em casa quando eu faço essa refeição, né? Então existem várias
situações associadas. E dentro de todas as nossas necessidades, os nossos componentes culturais, sociais, econômicos, né? A gente sempre vai conseguir encontrar uma forma de trazer esse equilíbrio básico, de eu ter alimentos fontes de carboidrato, proteína, lipídio, compostos com fibras, vitaminas e minerais. Então a gente sempre vai conseguir fazer isso dentro de todas as situações. A gente só precisa olhar e às vezes parar e organizar, né? Parar e pensar. Alguns minutos que a gente reserva para essa organização, eles podem ser preciosos para a nossa alimentação do dia, da semana, do mês, né? Da nossa família, da nossa casa. Então isso também é importante que aconteça no momento que a gente vai se organizar. E aí, por exemplo, se você sabe que você vai fazer 4 refeições no dia, né? Como exemplo que a Paty deu anteriormente, o que eu preciso para essas refeições? Quantas pessoas vão comer, né? Como eu vou preparar isso? E a partir disso a gente pode ir listando o que a gente precisa e selecionando, organizando a compra da semana, né? Ou a forma como é feito na sua casa. Mas é importante ter esses minutos de parar e de pensar e organizar, né? É claro que sim, um nutricionista pode ajudar você a fazer isso, mas quando a gente fala de base comum para todos, é o que a gente vem conversando aqui, é o que você vai encontrar no guia, é o que você encontra nas leis da alimentação, né? Nas bases.